Bom dia a todos e a todas também, né? Ah, Vamos iniciar então o webinário. Antes de começarmos, eu só gostaria de passar essas orientações, reforçar, acho que é importante. Solicito então que os microfones permaneçam desligados, para não ter nenhuma interferência, não prejudicar o entendimento do que está sendo dito no webinário. Caso vocês tenham alguma colocação, algum comentário, pergunta, utilizem a caixa de bate-papo para enviar sua dúvida, comentário. E esse webinário vai ser gravado. Então, também por conta disso, a gente pede que vocês mantenham o microfone desligado para não ter nenhum tipo de interferência, ok? Então, esse é o webinário sobre o sistema Scholar One. Provavelmente, na verdade, não provavelmente, esse é o último webinário do ano, né, que lançaram essa versão nova no último dia 3, entre 3 e 4, ou 2 e 3 de dezembro. E esse webinário, então, tem como agenda justamente falar sobre essa versão, que a gente está agora na 4.26, tá? O que mudou. Então é isso. Eu mandei para vocês previamente um documento, tá? O PDF com as modificações, que são as notas da versão. E esse documento que eu vou usar como base para a gente seguir aqui no webinário. Bom, a primeira grande alteração aqui é o bloqueio, esse no item 1, bloqueio das alterações na lista de autores. Isso significa o seguinte, existe uma nova funcionalidade, uma nova opção que permite, ou melhor, impede que os autores não adicionem, editem ou excluam coautores, tá? Quando essa opção estiver ativada. Isso uma vez que o artigo foi submetido. Então, toda vez que o autor receber de volta o manuscrito e ele tentar alterar alguma coisa dos autores, vai aparecer essa mensagem. Esse periódico optou por bloquear as alterações na lista de autores. Então, quem vai poder fazer isso vai ser somente o administrador da revista, né? No caso, vocês, a equipe de admins do periódico, para fazer essas alterações. Isso é uma resposta a, a essas recentes tentativas de fraude ou autores que agem de má fé e que colocam coautores que às vezes nem contribuiu para o artigo no meio do processo. Então, essa é uma questão que visa a integridade da submissão do artigo, de modo que o autor precisaria justificar por que ele está adicionando uma pessoa ou removendo uma pessoa, tá? Então, isso aqui ainda não está disponível, ok? Por enquanto, a gente precisa ativar isso. Então, ação necessária, esse recurso aqui está desativado, precisa ser ativado por nós, do Cielo, e eu até coloquei uma nota aqui, nós vamos fazer isso, ok? Nós vamos fazer isso para vocês. Vocês não têm como fazer isso, então, nem que vocês queiram fazer, não, nesse momento não dá para fazer. A gente vai fazer isso ao longo dos próximos dias e semanas, não temos um prazo ainda para fazer isso, porque a gente tem que fazer em todos os sites, então pode levar um tempo até que a gente faça. Mas a gente acredita que é importante ter essa restrição, de modo que vocês tenham um controle maior do que está entrando. Porque às vezes acontecia de, no meio do processo, o autor colocar um autor ou remover um autor, e isso causa problemas para os autores, para vocês. Então, os autores devem tomar esse cuidado de colocar todos os autores no início do processo, e que lá na frente, se acontecer alguma mudança, isso vai acontecer mediante o periódico vai estar ciente, porque é ele que vai ter que fazer essa alteração, então vai ser muito mais
vai ficar muito, vai vir à luz essas mudanças. Muitas vezes essas alterações acabavam por passando despercebido, depois vocês tinham problemas lá na frente, né? Então, vocês ainda como administradores poderão editar normalmente, isso não muda, ok? Então, essa foi a primeira modificação. A segunda é essa aqui, inclusão simplificada de coautores anteriores. Isso foi algo muito bom, eu achei, que na seção, agora eles vão incluir uma seção, na submissão do artigo, vai ter uma seção chamada Seus Coautores Recentes. Isso aqui vai trazer para o autor que está submetendo os coautores que ele trabalhou nos últimos 3 anos. Tá? Então, assim, se ele já submeteu algum trabalho para o seu periódico nos últimos 3 anos, o sistema vai sugerir para ele quem foram esses autores nos últimos 3 anos, simplificando, assim, o processo de inclusão de autores das pessoas que eles frequentemente trabalham. E isso acelera, claro, o processo de submissão. Tá? Vou explicar isso mais visualmente. Então, de ação necessária, não tem nenhuma. Isso já está implantado automaticamente, todos vocês já têm, esse recurso já está ativo para novas submissões. Então, como que isso vai funcionar? Ó? Na visão do autor, vai aparecer essa nova seção aqui, ó, Your Recent Co-Authors, né? Os seus autores, os seus coautores recentes, que traz, no exemplo aqui tem 2 pessoas, então esse autor trabalhou com essas 2 pessoas nos últimos 3 anos. E aí ele pode vir aqui e colocar Add Author, né? Clicar nesse botão. Ou Remove Author, tal. Não quer dizer que isso já vai estar incluído na submissão. É somente uma sugestão que o autor pode colocar já mais facilmente. Tem um campo de busca aqui que ele pode até procurar mais facilmente. Então, isso visa também minimizar a questão de contas duplicadas, porque aí a pessoa não vai criar uma conta do nada, quando já existe essa conta. São ações que visam minimizar duplicação de contas e também acelerar o processo de submissão. Tá? Então, achei bem bacana isso, acredito que vai ter menos incidência de contas duplicadas daqui para frente. Próxima mudança, terceira aqui desse lançamento, dessa versão, é o widget para detecção de atividade em comum foi adicionado à ferramenta de análise de documentos. Isso aqui só vai fazer efeito para quem ativou a análise de documentos, que é aquela ferramenta de inteligência artificial que a gente comentou nos últimos 2 releases. Que, na verdade, por enquanto, tem 1 ou 2 periódicos nossos somente que pediu para ativar, porque é uma ferramenta que ainda estava em beta, né? Utiliza inteligência artificial. Nem todos vocês solicitaram isso. Então, para a maioria de vocês, isso ainda não vai fazer grande diferença, não vai ter grande efeito, tá? Mas, para quem utiliza ou quem pretende utilizar, ele vai adicionar na caixinha de... Aqui não tem nenhum exemplo aqui, não tem exemplo visual, mas naquela caixa onde aparece a inteligência artificial, a análise das palavras-chave, frases-chave, ele incluiu também do lado direito o relatório da atividade em comum, que é aquela que mostra as ações suspeitas, possíveis suspeitas de fraude, uma conduta, né, que também se baseia em inteligência artificial, por isso que eles só agruparam tudo num lugar só. Então, assim, ação necessária nenhuma, se você já utiliza essa análise de documento, vai ser incluído automaticamente, ok? Aproveitando o gancho, eu gostaria de lembrar vocês que quem utiliza na verdade, todos vocês utilizam, né, a atividade em comum para fazer a limpeza periódica, tá? Aqui aonde fica na fila agrupada aqui, né, a Unusual Activity,
você tem as de médio e alto risco e as que foram liberadas. Tem periódicos com números absurdos aqui nesse item, na casa dos 3 dígitos, 100, 200 artigos. Isso precisa ser limpado. Então, verifiquem essa lista, item por item, liberem as submissões, elas precisam ficar todas verdinhas, não pode ficar vermelho ou amarelo. Quer dizer, precisaria verificar o que é que está acontecendo ali, o que está de suspeito. Se for o caso, se vocês acharem que tem coisas muito sensíveis, o sistema está achando tudo muito, muito suspeito, a gente pode, lembrem-se, modificar a sensibilidade, alterar os filtros. Então, deem uma olhada nessa lista aqui para dar uma limpada nesses artigos, ok? Então, voltando aqui, a quarta modificação foram melhorias na atualização de instituições na Ring Gold. Né? O que é o Ring Gold? Lembrando vocês que o Ring Gold é aquele recurso que recupera aqui, né, na instituição. Então, quando eu coloco a minha instituição, se eu coloco FAPESP, por exemplo, ele já localiza aqui a FAPESP. Então, essa lista padronizada é o Ring Gold. Então, teve melhorias nessa integração. Então, atualizamos o processo de alterações das instituições para ajudar os autores e equipe do periódico a conectar os registros, sem perder os dados de endereço. Porque o que acontece? Antes, quando alguém removia uma instituição, os outros campos também eram apagados. Você viu aqui que eu apaguei, estava o Cielo, né, o nome do Cielo, e ele não apagou os campos, porque isso já é a nova melhoria. Anteriormente, então, quando eu apagava uma instituição, ele apagava os campos, e isso era ruim, porque perdia-se os dados, só as pessoas ficavam com perfis incompletos. Então, nessa nova atualização, isso não acontece mais. Então, vejam que é mantido. Contudo, se eu coloco aqui FAPESP, que é uma instituição que está cadastrada no Ring Gold, e eu seleciono ela, os campos são, não são substituídos. Deveriam ter sido substituídos aqui, segundo o release era o que falava. Não, aqui, no entanto, quando uma instituição for selecionada e conectada, os dados dos campos, país, tal, serão substituídos. Não entendi aqui, porque não foi substituído. Bom, talvez, não sei por quê, mas observem se isso está acontecendo então, depois com vocês. Mas pelo que eu tinha entendido no release, ele substituiria pelos campos. Bom, então eu não consegui testar, mas aparentemente, não sei, verifiquem vocês depois para mim, por favor. Aqui também tem uma dica que eu destaquei que eu acho interessante comentar. Seria bom de tempos em tempos, né, um bom momento, tá vendo, para vocês reconsiderarem os campos que o seu periódico exige na criação de contas. Então, por exemplo, você usa o número de fax, né? Quantas pessoas utilizam o número de fax ainda atualmente? Se não usar, remova o campo. Então, tem aqui um campo fax. De repente, a gente não precisa colocar isso. Tudo bem, não é obrigatório, é opcional, mas às vezes, novamente, menos é mais, né? Então, fazendo uma relação aqui com essa melhoria. Item 5, opção para remover todos os arquivos. Isso também afeta a submissão, tá? Quando os autores fazem transferência de muitos arquivos, existe agora a opção de remover todos os arquivos. Às vezes eles colocam um arquivo zip, tá? Esse arquivo zip descompacta, às vezes acidentalmente, uma grande quantidade de arquivos, e aí dá muito trabalho para o autor ficar excluindo um a um. Então eles incluíram agora esse campo, remover todos os arquivos, para facilitar na hora do autor excluir. Ok? Isso vai afetar então a etapa 2, carregamento de arquivos.
Aqui tem uma observação que essa funcionalidade ela só remove todos os arquivos. Para remover apenas alguns, ou seja, apenas arquivos selecionados, isso ainda está em desenvolvimento. Então, as opções atuais permitem remover um, todos, né, ou nenhum arquivo. Ok? Então, não dá para remover alguns arquivos ao mesmo tempo. Então, é uma mudança que afeta principalmente autores, não afeta tanto vocês, periódicos. A sexta melhoria, campo de ID novo adicionado para rastreamento de transferências. Essa melhoria vai afetar principalmente, né, as revistas que fazem transferência de manuscritos, que a gente só tem duas na nossa coleção, duas ou três, se eu não me engano. Então, não vai afetar uma grande quantidade de vocês, então eu não vou me estender muito nisso. O documento está explicando em detalhes o que isso significa. Ele basicamente foi implantado também automaticamente e ele gera um ID, um código de rastreio que permanece durante todo o processo e fica mais fácil de localizar a submissão transferida no novo periódico. Tá? Então, lembrando que isso é restrito para periódicos que usam esse recurso. Essa transferência só funciona quando os dois periódicos usam o sistema do Cielo e tem um curso para integrar. Normalmente são periódicos que são da mesma secretaria, mas caso vocês tenham interesse, entre em contato com a gente pode passar mais informações. A sétima melhoria também não se aplica para vocês, porque é com relação àquele Rights Link, que é aquele recurso de pagamento, né? O Rights Links, que tem a ver com Copyright Clearance Center. Eu já falei disso aqui em outras oportunidades. Esse módulo de pagamento de taxa a gente não conseguiu ainda oferecer para vocês. Existem questões de isso não estar ainda pronto para o Brasil. A gente não conseguiu ainda ver isso com a Clarivate, eles não conseguiram nos dar ainda um modelo que a gente possa passar para vocês ou viabilizar. Isso ainda está bastante confuso até para a gente entender como seria essa integração. Mas, só para conhecimento, foi integrado códigos promocionais. Então, você consegue dar descontos, fazer... Né, às vezes a pessoa ela é associada, o autor é associado da sua associação, então tem desconto, ou o autor tem algum tipo de condição que ele tem desconto, então você consegue dar esses códigos promocionais na hora de fazer o pagamento. Porém, reforço, ainda não se aplica para periódico Cielo Brasil, então eu não vou me estender muito nisso. Aqui tem toda a parte de configuração, como que isso é configurado. Item 8 dessa nova versão, mensagens personalizadas do ORCID. Então, foi adicionada a capacidade de enviar mensagens do ORCID. Diferentes, tá? Mensagens para autores e avaliadores. Isso tem a ver com aquela mensagem que vai para o autor informando: você foi adicionado num artigo, se você quiser adicionar o seu ORCID, clique aqui. Então, é uma mensagem que visa que o pesquisador vincule o ORCID dele ao perfil de Scholar One. Então, até então, as mensagens eram iguais, tanto para autores quanto para avaliadores. A partir dessa versão, as mensagens podem ser diferentes. Tá? Ela ainda permite... Perdão. Ela permite que o periódico configure mensagens específicas para avaliadores e autores. Então, como é que isso é feito? Né? Ação necessária. Vocês ainda não conseguem fazer isso. Então, aqui está. Entre em contato com o suporte do Scholar One, caso você deseje criar mensagens. A gente daqui do Cielo também não consegue. Eu entrei em contato já com eles e eles me disseram que eu tenho que abrir um chamado para eles pedindo essa alteração. Então, não é algo que pode ser alterado a nível do seu usuário admin.
Então, não é nos templates que você consegue, não é nos e-mail templates. Então, caso vocês tenham interesse em ter uma mensagem diferenciada, tá? Específica para avaliadores, entre em contato com a gente e a gente entra em contato com eles em nome de vocês, né? Representando vocês, pedindo essa alteração, tá? Aqui tem algumas informações de que existe uma nova tag, embora essa tag aqui esteja traduzida errada, tá? Não reparem nisso aqui, porque não tá bem feita. Na verdade, é uma tag que justamente traz essa instrução para o parecerista. Então, essa tag aqui é para o parecerista, embora diga revisão, na verdade, aqui é uma tradução, problema de tradução. Na verdade, o termo seria review, né? Reviewer, parecerista. É essa tag que vai trazer o texto, e se eu não me engano, é esse texto que pode ser customizado, tá? Então, quem tiver interesse pode dar uma procurada por essa tag em inglês. Eu sugiro procurar ela em inglês, não em português, porque não deve estar certo isso aqui. E para adicionar no e-mail que você quer que vai para o avaliador, de repente um e-mail que vai de convite, de agradecimento de parecer, para ele vincular o ORCID dele, tá? Lembrando que todo avaliador que tem ORCID, você consegue ter uma avaliação mais mais fiel, mais correta, mais íntegra. Essa é a palavra que eu estava procurando. Porque se a pessoa tem um ORCID vinculado à conta dela, você consegue saber, é uma camada extra de segurança de que aquela pessoa realmente é quem ela está falando que ela é, e não alguém se passando por outra pessoa. Né? Não é o autor que está cometendo uma má conduta ali, se passando pelo avaliador, por exemplo. E também, lembrando que todo parecerista é um potencial autor. Então, se vocês vão... se agora a gente está exigindo a publicação do ORCID, é interessante também que os pareceristas também tenham, porque pode ser que lá na frente eles venham a submeter para vocês. E aí você já vai ter esse ORCID cadastrado. Bom, essas foram as 8 grandes melhorias, e aí eles também fizeram algumas melhorias menores, assim, que vale a pena comentar. Mensagem de erro do ORCID. Então, aparentemente tinha um problema em que os administradores recebiam uma mensagem de erro informando que o ORCID é um campo obrigatório durante a criação ou edição de uma conta de usuário. Então, não sei se vocês passaram por esse problema de estar editando uma conta ou incluindo o usuário e ele exigir o ORCID porque é obrigatório, né? Então, esse problema foi resolvido. Então, agora você não vai ser mais exigido, só a própria pessoa, quando entrar, vai ser exigido. Você, como admin, não precisa informar o ORCID em nome de outra pessoa, você nem deve fazer isso, porque é uma conexão segura que tem que ser feita entre a pessoa e o indivíduo e o ORCID. Então, aparentemente, esse problema foi resolvido. Desativação de e-mails de hiperlink. Isso também é um problema muito específico, que o modelo aparentemente não estava. O modelo de e-mail de hiperlink, que é aqueles e-mails que quando você clica no nome de uma pessoa, né? Só para lembrar vocês, são esses e-mails aqui. Logo o primeiro que aparece quando você acessa os templates, e-mail hiperlinks. Aparentemente, se você desativava alguns deles, né, caso você tinha algum novo e-mail, ele não era desativado, era forçado, né, e mesmo desmarcando a janela ativo, ele não desativava. Esse problema foi corrigido, então agora você desativando, ele ficará de fato inativo. Mas eu acho que isso é só para modelos extras que vocês criaram, porque esses padrão aqui não dá para desativar, tá? É só mesmo caso vocês tenham criado modelos extras. E por fim, né, nessa melhoria, nessa versão também, eles começaram a criar os fundamentos, criar a base para uma futura integração com o CodeOcean, que vai ser lançado oficialmente na próxima versão
no primeiro trimestre do ano que vem. Lembrando que o Code Ocean é uma base de códigos, uma base de códigos. Então, isso tem a ver com a política de gestão de dados, até que o Cielo vem promovendo, né, a questão da ciência aberta, de dados abertos. O Code Ocean é uma plataforma para se depositar esses códigos abertos. Então, no futuro próximo, vai haver essa integração do Scholar One com o Code Ocean, que aí os autores poderão colocar os códigos de programas que eles desenvolveram, depositar automaticamente no Code Ocean. Então, isso ainda vai vir de fato nas próximas versões, mas aqui eles já fizeram algumas melhorias que vai ter efeito no futuro. E aqui no final eles dão uma prévia, né, do que vai ser lançado nas próximas versões. Então, melhorias de localização, aqui na verdade é de idioma, tá? Esse termo aqui é de melhorias de idiomas do Unusual Activity Detection. Isso aqui é atividade em comum, né? Acrônimo de detecção de atividade em comum. Porque vocês devem ter reparado, quem utiliza o Scholar One em português ou espanhol, pode ter reparado que as mensagens não vêm traduzidas, né? Os relatórios, os alertas, elas estão todas em inglês. Na próxima versão, que está prevista aqui para segundo ou terceiro trimestre de 2020, isso vai ser contemplado na tradução. Então, mesmo os relatórios de atividade em comum vão ser traduzidos também. Paginação na central de autores avaliadores. O que é isso, então? Ele vai criar páginas. Quando você tem se um pesquisador, um parecerista, é muito produtivo e ele tem muitos artigos que são avaliados por ele, isso tende a demorar muito para carregar, porque a página dele vai demorar muito para listar aqui, essa página de score submitted, né, de pareceres submetidos. Aqui eu tenho só um, mas imagina um avaliador que tem 100, 200 avaliações feitas. Isso tende a demorar muito para carregar. Então, eles vão criar paginação de modo a exibir só 10 por página, 20 por página. Isso aconteceu com alguns periódicos que tem sempre um revisor fixo, né? Um parecerista fixo de estatística, por exemplo. Então, essa é sempre aquela pessoa que analisa todos os trabalhos, praticamente. Então, a conta dessa pessoa ficou muito lenta, porque eles não tinham essa paginação. Então, eles vão fazer isso no primeiro trimestre de 2020. Então, vai ter essa paginação, tanto para autor quanto para pareceristas. E aí também, por fim, a integração com o tal do Code Ocean, tá? Que quem quiser saber mais a respeito é o codeocean.com, o site deles, e tem a ver com prática de reprodutibilidade, questão de dado aberto, gestão de dados que eu comentei, e ela vai vir também no primeiro trimestre de 2020, essa integração de fato, ok? Isso conclui, então, essas melhorias dessa versão. Não foi um release muito substancial, afeta principalmente autores, eu diria, mas tem coisas interessantes, principalmente eu destaco essa questão aqui dos adicionar coautores. Tá? Temos perguntas? Vamos ver, vamos abrir para a pergunta, que talvez vocês estivessem prestando atenção aqui e não tiveram tempo de escrever perguntas. Vamos aguardar um pouco para ver se vocês mandam alguma questão. Se tiverem, manda na caixa de bate-papo, por gentileza. Eles fizeram um vídeo também com essa. Eu mandei também o link do vídeo para vocês no convite, né? Eu acho que eles se inspiraram aqui no nosso webinário e fizeram um vídeo também que é parecido com isso que a gente faz, só que em inglês, um pouco mais resumido, e também faz uma
faz um apanhado dessas mudanças, né? Então, vocês também podem checar esse vídeo. Tá lá no link de convite que eu mandei. Bom, nenhuma pergunta eu acho. Ok, a gente previu já que seria um webinário mais curto. Deixei 1 hora só para ter essa gordura. Mas então a gente continua. Se tiver alguma pergunta que vocês tiverem pós esse webinário, mandem por e-mail para a gente que a gente responde, ok? Então esse foi o último webinário do ano. No ano que vem a gente volta com mais webinários assim que sair novas versões ou se surgir alguma necessidade, tá certo? Então é isso, obrigado pela participação. A gente vai mandar o link para assistir a versão em vídeo ainda hoje. Bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau.